Hora da gente falar sobre finanças, sobre o nosso dinheiro, como guardar melhor, como poupar, como gastar melhor, como não gastar, enfim. Hoje nós temos aqui nosso querido planejador financeiro Guilherme Bahia, nosso parceiro aqui do JC, que toda segunda-feira está aqui trazendo dicas. Hoje vamos falar sobre mudança de comportamento. Pense num negocinho difícil, né? Porque é preciso mudar de comportamento todas as vezes que a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida. E falando de finanças, de dinheiro, eu acredito que a regra seja a mesma. Mas aí, qual a avaliação que você faz quando a pessoa decide assim, quero mudar meus hábitos financeiros? A primeira coisa é fazer uma autoavaliação. Como é que faz aí essa autoavaliação? Como eu estou gastando, como eu estou poupando? Basicamente tudo começa, boa noite linda, boa noite você de casa. Basicamente tudo começa com a definição dos objetivos. Você quer mudar, mas você quer mudar para o quê? Você quer mudar para poder fazer o quê? E aí, a partir dessa definição dos objetivos, é que o planejamento financeiro começa a viabilizar esses caminhos para gerar as estratégias e ali passando etapa por etapa dessa avaliação para que você consiga se perceber se você está indo num bom caminho, se você está muito distante. Então, em cada uma das áreas do planejamento financeiro tem alguns pontos ali, pelo menos mais básicos, que a gente preparou hoje, para o pessoal de casa saber se está muito além ou muito aquém ali do planejamento financeiro. Primeiro ponto, fonte de renda, onde chega o dinheiro, né? Onde a gente Exato. faz o negócio acontecer. Toda avaliação tem que passar principalmente pela sua capacidade de gerar a sua renda. Quanto seguro você está dela, quanto segurança você tem na renda, em qual é o sentido dela? Ela está oscilando, ela está a perigo, ela está numa crescente? Como você se avalia daqui a 3, 5 anos? Vai continuar fazendo a mesma coisa ou entende que de repente o cenário pode mudar, você pode querer algo a mais? Então, nessa sua avaliação, se pergunte tudo isso para que você consiga ter uma boa garantia de que, de alguma forma, a sua renda vai ser suficiente para você. Depois da renda, vamos falar sobre produtos bancários. Como avaliar o que a gente está usando, o que a gente pode usar. Todo produto vai ser um veículo para que o dia a dia aconteça. Então, vamos começar pelo básico de todos, conta corrente. Conta corrente, hoje em dia, já não justifica as pessoas pagarem tarifa de manutenção, pacote de serviços, principalmente com a quantidade e diversidade de bancos digitais que já existe hoje em dia. Lembrando que seus produtos bancários têm que te dar suporte também ali para a sua capacidade de pagamento. Então, se você consegue pagar todas as suas contas, movimentar bem, fazer um bom registro com o apoio do seu extrato, do seu cartão de crédito, você está indo bem nesse quesito. Uso do crédito, já que você falou do cartão de crédito, né? Como saber se eu preciso mudar meu comportamento com relação ao uso de crédito? O mais importante na hora de avaliar o seu crédito é se você está pagando juros adequados ao seu contexto. Nem está pagando caro demais, mas muito cuidado. Às vezes você está pagando barato demais e corre risco de acabar se atropelando e trocar uma taxa de juros mais cara pela barata que você está pagando hoje. Então não funciona muito bem nesse sentido. O crédito precisa caber no seu bolso, mas principalmente precisa permitir que você atinja seus objetivos. Crédito para consumo, evita ao máximo, mas crédito para formar patrimônio, para empreender, pode ser bem interessante para você. No caso do patrimônio, já que você também falou essa palavrinha mágica, o mais comum que a gente vê, as pessoas juntam dinheiro, economizam para comprar um carro ou para trocar um carro. Tem outras pessoas também que valorizam muito a questão da casa própria, né? Qual a melhor forma? Qual seria o melhor patrimônio? Melhor dizendo, o que é importante? Na avaliação do seu patrimônio, vale a pena você fazer um checklist de entender, por exemplo, se tem havido valorização do seu patrimônio nos últimos anos. Desde quando você comprou o seu imóvel, ou até mesmo o terreno, ou o seu carro. O carro, provavelmente, a gente sabe que vai desvalorizar com o tempo. Mas no caso do seu imóvel, os custos que você teve para a manutenção dele, pintura, um telhado, um reparo, uma manutenção, foram mais caros ou menos
custaram menos do que a valorização do seu imóvel. Se não, está na hora de você repensar se vale a pena continuar mantendo ou se é hora de se desfazer, porque a dor de cabeça começa a ficar maior ao longo do tempo. No caso do carro, é preciso entender se você está fazendo bom uso dele. Se o carro que você tem está te permitindo a economia, por exemplo, de se você tivesse que se locomover, seja por transporte público ou por aplicativo, se estaria sendo mais caro para você ter o carro ou fazer essas escolhas. Então é sempre bom nessas avaliações. Para isso é muito importante ter tudo isso no papel muito bem anotado. Uma coisa que é bem difícil: controle de orçamento. Difícil, assim, para a maioria, né? Fazer esse controle, anotar, seguir, que eu acho que às vezes a pessoa até faz o planejamento, mas na hora do vamos ver, o negócio meio que desanda. É na hora da tomada de decisão, do dizer não, na hora que você quer um lanche, na hora que você quer um conforto, que você quer um mimo para você. Isso é o mais difícil. Nessa etapa de avaliação, quando a gente olha para o seu orçamento doméstico, muito importante você ter uma classificação adequada de cada um dos seus gastos, para que você saiba, por exemplo, quais são os gastos que estão aumentando, aqueles que estão diminuindo. São os fixos? São os variáveis? São os necessários? Ou são aqueles que, de repente, você pode deixar para depois? Ter atenção com relação a isso é muito saudável. Outra coisa, política de pagamento. Tudo você está pagando no débito, tem algumas coisas que está pagando no crédito. Existe uma política muito clara de como você faz as suas despesas. Muito importante também você ver se há uma adequação entre a importância do gasto e a data de vencimento. Pague as contas mais importantes primeiro, porque as menos importantes você vai gastar se tiver sobrado dinheiro. Isso pode ajudar, por exemplo, para que você evite a entrada no cheque especial ou, de repente, acabar comprando muita coisa no cartão de crédito sem necessidade. O Guilherme, e na poupança, na reserva, no dinheiro guardado, como é que faz? Muito importante você entender se você tem, quanto tempo você tem de reserva feita. Tenta conseguir, assim, com o máximo esforço, pelo menos um mês para a cobertura das suas dívidas. É mais ou menos como se você entrasse em maio já tendo dinheiro para pagar todas as suas contas. Mas o mais importante é, essa reserva, quando mais imediata, quando ela ainda é pequenininha, ela não tem que buscar rendimento. Ela pode estar no produto poupança, ela pode estar numa renda fixa, de preferência pós-fixada. Procure se inteirar desse assunto com seu gerente de banco, procure ler sobre esse assunto, seu planejador financeiro, para que esse dinheiro ele não pode correr riscos, para que sempre que você precise, ele esteja ali na medida certa. Agora, supriu esse gasto mínimo ali do próximo mês, aí você já pode pensar em médio prazo, longo prazo, muita coisa para se avaliar, muita coisa para as pessoas em casa perceberem, mas para isso, consulta lá o YouTube da TV Correio, do Jornal da Correio, vai ter lá o resumo desse e as outras participações também, para as pessoas tirarem suas dúvidas, porque muita coisa ainda teria mais. Olhar para seguros, olhar para imposto de renda, olhar para sucessão, aquele dinheiro que a Linda vai receber dos pais na forma de herança. Então tem mecanismos para baratear tudo isso, olhar, ter essa observância, assim, prestar atenção, avaliar o nosso planejamento financeiro, dá um pouquinho de trabalho, merece cuidados, mas o importante é que você tome as decisões certas, porque o seu futuro agradece. Muito bem. Obrigada, viu, por hoje? Até a próxima. Até semana que vem, se Deus quiser.